E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos falar sobre um jogo que está fazendo muito sucesso, é muito popular, muitas perguntas chegaram lá no Instagram para mim sobre ele, que é o Axie Infinity. Então, para quem acompanha o canal, sabe que eu gosto desse assunto de criptomoedas, sou um grande entusiasta, principalmente do Bitcoin. Há vários vídeos gravados aqui mostrando por que eu acho que ele tem valor, por que eu vejo um futuro para essa criptomoeda, como comprar, né? Então tem toda essa parte de vídeos aqui no canal. E dentro da parte de criptomoedas, esse jogo acabou me chamando a atenção. E eu já adianto que eu não sentei para jogar o jogo por um simples motivo, né? Hoje me falta tempo para fazer tudo que eu gostaria de fazer. Se eu for perguntar para minha mãe, para minha avó, para minha esposa uma reclamação sobre a minha vida, vão falar que falta tempo para ela. Se eu for na empresa, a mesma coisa vai ser falada. As pessoas querem mais do meu tempo. Eu mesmo queria ter mais tempo para, por exemplo, sentar e poder ler um livro. Então, como o tempo é um recurso muito escasso, por mais interessante que eu tenha achado o jogo, eu não aloquei recursos para isso. Mas eu sentei para estudar esse assunto durante o fim de semana e falei com várias pessoas que estão jogando, algumas há bastante tempo, né? Temos um seguidor no Instagram, o Jerônimo, que está jogando aí desde o praticamente início do ano, então ele tinha uma série de informações sobre isso. Agradeço a ele pela ajuda ao entender a economia do jogo e achei bem interessante o que eu vi. Compartilhando a tela com vocês, isso aqui eu já tô no site do jogo. Você vê que tem 90 mil Ethers, na verdade mais do que isso, girando dentro de um marketplace. Eu achei essa parte do marketplace extremamente interessante, onde jogadores, eles fazem trocas, por exemplo, dos Axies, que são os bichos, uma espécie aí, digamos, entre aspas, de Pokémon, né? Partindo, como diz o famoso axioma matemático, do conhecido para o desconhecido. Então é um tipo de Pokémon com diferentes habilidades, um certo nível de força, né? Uns são mais rápidos, outros têm alguns tipos de ataque. E eles podem ser transacionados ali dentro, não só eles, outras coisas também. Inclusive, veja que o Axie mais caro já vendido saiu pelo preço de 300 Ethers. 300 Ethers, convertendo isso para real, com a cotação do Ether mais ou menos em 18 mil reais, hoje daria 5,4 milhões de reais. E você pensa, nossa, como que alguém pagou tão caro num Pokémon, né? Lembrando que uma carta do Charizard, no mundo real, fora da internet, também está cotada em 1 milhão de reais, mostrando como o valor é subjetivo. Eu não pagaria R$1 na carta do Charizard. Nesses bichos aqui também não paguei R$1 até agora. No entanto, tem gente disposta a pagar muito dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente jogando esse jogo. Veja aqui que eles falam que são mais de 250 mil players ativos hoje jogando Axie Infinity. E aí vem a primeira pergunta, tá, como que eu faço para jogar esse negócio? Então, continuando aqui no site do jogo, eu abri a parte do marketplace deles. E nós vemos aqui uma parte geral, partes, status, né, de coisas que estão à venda, e aqui você tem os Axies sendo vendidos, né? Eu coloquei aqui o latest, né, os últimos que estão sendo colocados à venda, né, ou foram vendidos, mas eu poderia colocar aqui também, ó, por preço, highest price. Aí você vê alguns sendo oferecidos, né, por números gigantescos, provavelmente é só para aparecer mesmo, ninguém vai comprar, pelo menos eu acho, por esse preço. Mas você tem diferentes filtros, né? Lowest ID, ou seja, parece que é um daqueles que tem o ID mais baixo, um dos primeiros do jogo. Veja aqui, ó, 5, 7, olha o preço, 548 Ethers, né? Mais de $1 milhão, porque foi um dos primeiros do jogo. Você tem os de ID mais altos, são praticamente ovos, porque esses bichos eles podem se reproduzir dentro do jogo, até um termo para isso, eles chamam de bredar, falaremos disso aqui. Mas, basicamente, para que você possa começar a jogar, você precisa, e até uma outra forma, eu falarei dela mais à frente, mas comprar 3 Axies para montar o seu time. Levando em conta que um Axie, esses de ID muito maior do que aqueles que são os originais, né, que já tem um valor de mercado muito grande, como vocês viram aqui. Custa em torno de 0,16, 0,14, 0,15 Ether. Você vai gastar na cotação de hoje cerca de R$ 2.700 para comprar um Axie, mais ou menos, né, um que dê para o gasto, porque, segundo os jogadores falaram, quanto mais forte o Axie, mais recompensas você consegue dentro do jogo. E para comprar os 3, cerca de R$ 8.100 para começar a jogar. E por que tem muita gente gastando esse dinheiro, né? Eu não vou falar a palavra investimento, porque isso aqui é um jogo. Até tem gente ganhando dinheiro com isso, não existe uma garantia de que isso venha a continuar, é bem importante frisar, então não vou utilizar a palavra investimento. Mas você gastaria R$ 8.100 para começar a jogar. E por que muita gente tem sido atraída para esse jogo? Bom, primeiro,
porque muita gente falou que é um jogo em si interessante, mas principalmente, não podemos tapar o sol com a peneira, devido às recompensas que existem no jogo, que são dadas dentro de uma moeda que o próprio jogo criou, chamada de SLP, que significa Smooth Love Potion, ou seja, uma poção do amor, né? Ela tem uma finalidade dentro do jogo. Conforme você vai jogando, e existem dois modos de jogar, um contra a máquina, onde você pode ganhar recompensas em SLP que variam aí de 25 a 50 SLPs por dia, e outro que é contra outros jogadores, né? O modo Player versus Player. O contra a máquina eles chamam de PvE e o contra outros jogadores PvP. E aí a recompensa é totalmente variável, depende muito da habilidade do jogador e de quantas partidas ele vai disputar, se ele vai ganhar, se ele vai perder essas partidas. Mas pegando aí uns dados médios dentro da minha pesquisa, não quer dizer que seja a realidade do jogo, a gente pode falar que um jogador iniciante ele vai ganhar, se realmente fizer o que o jogo está pedindo, as missões diárias que eles colocam e batalhar algumas vezes no Player versus Player, mais ou menos uns 75 SLPs por dia. E um jogador mais experiente, de moderado para bom, vai ganhar de 125 SLPs até recompensas maiores, porque conforme você tem um ranking no jogo, vai atingindo uns certos níveis, as recompensas acabam sendo mais altas, os seus exes também vão ficando mais fortes, vão ganhando um tipo de experiência em batalha, muito similar, como eu disse, na cabeça de quem já jogou Pokémon, né, ao jogo que você tinha lá no Game Boy, por exemplo, que era o que eu jogava na minha época de criança. E aí que vem o ponto interessante. Esse SLP, ele pode ser usado dentro do jogo para que você faça um cruzamento. O termo utilizado pelo Axie Infinity é bredar desses Axes. E através desse cruzamento, você cria um novo Axie. E como para começar a jogar o jogo é necessário que as pessoas comprem 3 Axes, essa é uma maneira de começar a jogar, há uma demanda por esses bichos. E o interessante é que cada Axie é uma NFT, um Non-Fungible Token. Então o mercado de NFTs está muito famoso, pessoas vendendo obras de arte lá dentro, né? Lembrando que o conceito de uma obra de arte é totalmente discutível, porque valor é subjetivo, tem muita gente que vê um negócio lá, valoriza aquilo, outras pessoas olham e não dão valor nenhum, né? Tem obra de arte aí que é simplesmente um mictório no meio da sala ou uma banana colada na parede, o negócio vale milhões e simplesmente não pagaria R$1 por aquilo. Em todo caso, a mesma coisa acontece aqui. Tem pessoas que olham para esses Axes e falam, olha, eu vou querer comprar. Porque, por exemplo, ele é um dos primeiros, lá, um dos originais que estavam no jogo, é valor de mercado, vai lá em cima. Esses mais baratinhos aqui também podem ser vendidos. Eles têm um valor de mercado, porque as pessoas querem começar a jogar esse negócio. E para que você possa fazer o cruzamento desses Axes, bredar esses Axes, há um custo para isso. Tanto em SLPs, que é essa poção do amor, né, Smooth Love Potion, quanto também em AXS, que é o token de governança do Axie Infinity. Esse token ele foi lançado, o seu ICO, entre o final de outubro e o começo de novembro do ano passado, e se valorizou muito desde então. Vindo aqui no CoinMarketCap, a gente vê que o valor dele hoje é de $76, e pegando o dado do ICO, veja que ele começou a ser negociado por 10 centavos de dólar. Isso aqui, ó, há 10 meses. Então veja a valorização de 10 centavos de dólar para $76. Esse token, ele é limitado. É um total de 270 milhões de tokens. E você usa para poder fazer esse cruzamento dos Axes. E quanto mais vezes você breda um Axie, mais caro fica para poder fazer aquilo novamente. Se eu não me engano, o limite para que você possa fazer isso é de 7 vezes. E nessa parte há bastante complexidade, porque esses Axes são realmente colocados como seres quase orgânicos, com genes dominantes, recessivo 1, recessivo 2. Então, aquele jogador que investe mais tempo para entender como funciona o jogo pode fazer cruzamentos melhores, gerando Axes mais fortes que terão um valor de mercado maior. E para fazer esses cruzamentos, ele pode usar o SLP que ele vai ganhando ao longo do jogo, ou ele pode comprar de outros jogadores. Então repare a demanda por Axes e também a demanda por SLPs. E devido ao fato de ter demanda por SLPs, ele também tem um valor de mercado, na casa aqui dos 15 centavos de dólar nesse momento. O SLP, ele não tem um max supply, né? Então não tem simplesmente uma limitação, ele vai sendo criado pelo jogo, mas ele tem uma taxa de inflação mais ou menos definida, porque você tem uma
máximo para ganhar naquele modo onde você luta contra o computador entre 25 e 50 por dia. E no modo contra outros jogadores também a recompensa varia de ganhar ou não batalhas. Então não é uma inflação descontrolada. E como há demanda por isso, essa moeda ela pode se valorizar, mas também pode se desvalorizar. Olhando aqui a movimentação do preço nos últimos tempos, o que a gente vê foi que ele teve um pico há um tempo atrás em 36 centavos de dólar, caiu bastante, voltou para casa dos 8 centavos, subiu mais ou menos para 30 e agora está aqui na casa dos 15 centavos. E se você, por exemplo, não quer colocar os seus exes para reproduzir, você pode simplesmente vender esse SLP para outras pessoas que querem fazer isso. E repare, né, voltando àquelas recompensas que os jogadores ganham. Se um jogador iniciante para mais ou menos ganha uns 75 SLPs por dia e um bom jogador ganha de 125 para mais, transformando isso em reais, né, faria esse número vezes 0,15 centavos de dólar, vezes 5,35, que é mais ou menos o dólar hoje, a gente chegaria a um ganho de 60 a 100 reais para quem vende esse negócio no mercado com as cotações de hoje. E é muito importante lembrar isso porque essas cotações variam todo dia. Considerando 100 reais e pensando que a pessoa vai jogar os 30 dias do mês, ela conseguiria uma renda apenas jogando e vendendo os SLPs de 3 mil reais. Só que essa é uma maneira de ganhar dinheiro. Outra, por exemplo, seria colocar os exes para bredar, gerar um novo exe e vender. É um NFT, então você consegue turbinar um pouco mais o seu ganho. E é uma terceira forma para aquela pessoa, por exemplo, que fez vários novos exes ou comprou diretamente no mercado e não quer jogar, que é alugar os seus exes para uma outra pessoa. E nisso ela ficaria com parte da renda que essa pessoa consegue no jogo, né? Se eu não me engano, o nome disso é montar uma scholarship ou uma escolinha na tradução. Então perceba que é complexo, né? É um mundo de coisas que existem ali dentro do jogo. As pessoas que se dedicam mais a aprender como ele funciona, até porque nas batalhas é um certo tipo de exe que tem vantagem contra outro, muito parecido com um Pokémon, lá que o Pokémon de água derrotava melhor o Pokémon de fogo, né? O elétrico era bom contra o voador. Então a mesma coisa acontece aqui dentro. E uma pessoa que foca em ganhar mais SLP, que foca em reproduzir mais exes, ou treinar o seu ex para que ele fique mais forte e possa ser vendido no mercado por preços mais altos, conseguirá de fato fazer um dinheiro com esse jogo. E aí que vem o ponto, como você tem essa questão de poder fazer uma renda através do jogo, eu vi muita gente se questionando e alguns acusando de cara o Axie Infinity de ser uma pirâmide. E confesso que já estão me perguntando sobre esse negócio há cerca de um mês. E eu demorei bastante para olhar, porque quando eu vi esse negócio, ganhar dinheiro para jogar, não, isso não pode ser sério, vai acabar sendo um golpe. Só que há uma frase de um liberal inglês chamado Herbert Spencer que de vez em quando ela guia a minha vida. A frase é a seguinte: há um princípio que funciona como uma barreira contra todas as informações, que é uma prova contra todos os argumentos e que é responsável por manter uma pessoa ignorante para sempre. Esse princípio é o desprezo antes da investigação. E depois que eu me lembrei disso, eu falei, olha, antes de presumir qualquer coisa, eu vou dar uma olhada nisso. E acredito que vai ficar mais fácil o raciocínio que eu tive no final, novamente partindo do conhecido para o desconhecido. Porque hoje nós temos toda uma nova economia baseada em jogos. Você tem pessoas ficando milionárias porque se tornaram atletas de Counter-Strike, de League of Legends. E aqui na empresa a gente tem muita gente que joga, né? Eu perguntei para um editor, para o Juan, inclusive vai editar esse vídeo, e ele já conhece um pouco mais o mundo do League of Legends, e eu perguntei, como é que funciona o League of Legends? Você tem um marketplace lá dentro, as pessoas podem, por exemplo, vender um personagem para o outro, igual acontece no Axie Infinity, ou vender certos itens do jogo, a moeda do jogo, e ele falou o seguinte, olha, o pessoal não pode fazer isso dentro do jogo. Há um comércio que vem do jogo para as pessoas, vendendo itens, né, os chamados skins, como se fosse a pele, uma roupa para o personagem, mas o que acontece muito lá é o seguinte, você tem uma pessoa que cria uma conta e leva o personagem a um nível muito alto e depois vende essa conta para uma outra pessoa. Ou seja, o jogo não liberou o comércio, mas ele acontece da mesma forma, porque sempre que alguém ergue um muro, o livre mercado vai e começa a vender escadas. É assim que funciona. E além disso, você também tem pessoas que criam a sua conta e pagam outras para jogar naquela conta para subir o seu personagem de nível. E aí repare que o League of Legends não promete nenhum tipo de renda, não tem foco em convite. Então não tem ninguém falando que League of Legends é uma pirâmide. Mas mesmo assim, você tem pessoas ganhando dinheiro com o jogo, porque elas se dedicam a jogar o jogo para os outros e são remuneradas por isso, ou elas jogam para si mesmas, fazem um personagem adquirir valor de mercado, porque valor é subjetivo e quem joga esse jogo valoriza o personagem e fazem a venda daquele personagem. E no Axie Infinity é exatamente a mesma
mesma coisa. Você não tem uma promessa de recompensa em dólares, em reais, em bitcoins, em ethers. Você não tem nenhum tipo de promessa assim. O que você tem é uma recompensa em SLPs, a moeda do jogo, que só tem valor porque as pessoas estão demandando isso. Do contrário, não teria valor simplesmente nenhum. E você pode vender os seus Exes para outras pessoas ou alugá-los para quem quiser jogar, mas não possui, por exemplo, dinheiro para comprar 3 personagens. Mas repare que em nenhum momento há uma promessa de recompensa fixa, imutável, sem risco. Não há nada disso. Então, na minha visão, o Axie Infinity não é uma pirâmide. Mas o ponto é, não é uma pirâmide, então é super seguro? Não, não estou falando isso. Inclusive, se a pergunta fosse, o Axie Infinity é uma bolha? Eu teria que refletir muito mais. Porque não sei se é uma bolha, mas com certeza uma hora a gente vai chegar num valor tão alto que vai ser uma bolha. E é aí que nós temos o ponto de que o jogo, mesmo não sendo uma pirâmide, e deixando bem claro, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas vocês entendem que não há uma recompensa lá dentro, que só tem valor porque outras pessoas valorizam? Mas mesmo assim, há perigo nesse jogo, e é importante deixar isso muito claro. Primeiro, que o jogo é muito novo, então nada garante que não há algum tipo de problema na arquitetura do jogo que vai fazer com que muita gente perca dinheiro. Isso já aconteceu no mundo das criptomoedas algumas vezes. O outro ponto é que hoje, para começar a jogar, você tem um gasto inicial relativamente alto, né? Afinal, nesse momento, passa de R$8.000 na conta que eu fiz. E muita gente pega esse gasto e começa a fazer contas, levando em consideração quanto vai ganhar de SLP, para ver o retorno daquele gasto ao vender esses itens para outros jogadores. E o ponto é que esse valor das SLPs pode subir ou pode cair, então você tem mudanças no mercado. E pensando na mudança mais brusca, é se simplesmente ninguém mais valorizar SLP on X, aí o que vai ter acontecido é que você vai ter pago muito caro para jogar Pokémon, sendo que poderia jogar de graça na internet. Tem esse ponto. E o outro é na própria mudança das regras do jogo, porque como eu disse, hoje você consegue uma recompensa entre 25 e 50 SLPs ao batalhar contra o computador. E há pouquíssimo tempo atrás, eu tenho até um print disso, a recompensa era entre 50 e 100 SLPs. Então veja que eles reduziram essa recompensa pela metade. E isso pode continuar acontecendo no futuro para que eles tornem a economia do jogo mais interessante, mais viável, diminuam a taxa de inflação da moeda. Então veja que é realmente quase como um ser orgânico em evolução. O que novamente serve como um recado de que há sim muito risco nesse jogo, não há uma promessa de recompensa, mas muitas pessoas entendem que há, e esse pessoal pode perder bastante dinheiro com a desvalorização, o fim do hype do preço dos Exes e também do SLP. Ou também pode ganhar mais dinheiro com isso, vai saber o que vai acontecer no futuro. E acho que já deu para mostrar que o jogo é bem complexo e algumas pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas o que os criadores do jogo ganharam com isso, né? Os criadores do jogo fizeram esse ICO, né, da AXS, que é o código para moeda do Axie Infinity, é o token de governança do jogo. Ele saiu de 10 centavos para 76 dólares e vários desses tokens estão na mão do pessoal da empresa, né? Veja aqui que em circulação nós temos 23% dos tokens, então tem 77% desses tokens aí parados, provavelmente uma boa parte disso na mão da empresa responsável pelo Axie Infinity. Então daí já vem o primeiro ganho. E o outro ganho que eles têm com o jogo é que toda vez que você faz algum tipo de negociação dentro daquele marketplace que eu já mostrei aqui no vídeo, o que acontece é que eles pegam 4,5% do valor da negociação como taxa do marketplace. E essas taxas que eles ganham, os 4,5% sobre as negociações, vão para um pool que vai ser distribuído para os detentores desses tokens AXS, lembrando que grande parte dos tokens estão ainda na mão da empresa. Então eles são diretamente beneficiados pelo sucesso do jogo, que pode vir a continuar ou não, porque te garanto que tem muita gente olhando para isso e pensando, deixei dinheiro na mesa, como é o caso da Nintendo. Veja que eu usei várias vezes aqui a comparação com Pokémon. Por que a Nintendo não fez um Pokémon com marketplace onde você podia vender o seu Blastoise em troca de um Charizard ou vendendo por um certo valor em Ethers, em Bitcoins? Eles já podiam ter feito esse tipo de coisa. O próprio League of Legends que eu citei aqui, por que não ter um marketplace dentro do jogo se os jogadores fazem isso por fora e assim o jogo não ganha nada? Portanto, o que eu acho que vai acontecer é que isso que o Axie Infinity fez, e não sei se ele foi o primeiro jogo a fazer isso, mas com certeza não será o último, mudou realmente a maneira como as empresas de games vão funcionar. Elas vão entrar nesse modelo que eles chamaram, talvez até seja um conceito anterior, né? Eu não sou especialista no mundo de games, mas de play to earn. Então acredito que nós veremos vários outros jogos surgindo com base no que foi descoberto aí pelo pessoal da Axie Infinity. E esse é o meu ponto, né? Agora o Axie Infinity nada num oceano azul. Nós teremos vários outros games surgindo nesse mesmo modelo.
modelo. Então, provavelmente, esse aumento da competição vai tirar um pouco do hype do Axie Infinity. Tem muita gente que vai ganhar dinheiro durante esse hype, mas lembrando que as moedas podem se desvalorizar, o que a gente vai ver também é muita gente perdendo dinheiro. Então, o recado final desse vídeo seria isso. Pense nisso aqui como um jogo onde talvez os itens que você tem no jogo, as moedas dele, os seus NFTs, né, os seus Axies, possam vir a se valorizar e ter um valor de mercado. Mas assim como você geralmente está jogando Counter-Strike, League of Legends, Pokémon apenas por divertimento, e talvez você ganhe alguma coisa fazendo isso, né, vendendo as coisas do jogo, aqui é o mesmo tipo de raciocínio. Encare isso como um jogo e não como uma oportunidade de mudar de vida, de ficar muito rico, de largar o seu emprego para virar um jogador profissional. Tudo isso talvez seja uma opcionalidade para 0,000% aí, né, 1% de quem vai jogar esse jogo. Para grande parte das pessoas, isso aqui tem que ser encarado só como de fato é, um game. E lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu não joguei o jogo, não pretendo jogar, então pode ser que eu tenha passado algum tipo de informação equivocada aqui no vídeo e peço a ajuda de vocês nos comentários para corrigir possíveis falhas e também para dar opinião sobre o que vocês estão achando, se já estão jogando, se acham interessante, se acham que não é, o que afinal vocês pensam sobre Axie Infinity. O recado do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.